Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje a gente vai trazer esse tema, né? Aceita-te. E a gente pegou como base o livro Renovando Atitudes. Lá até é a arte de aceitar, no livro Renovando Atitudes. Mas aí a gente pegou o título da Joana de Ângeles, lá no livro Vigiar e Orar. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de olhar também na rede social. Mas antes, nós vamos elevar o nosso pensamento até o alto. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos para agradecer por esse dia, agradecer pela presença do Mestre Jesus em nossas vidas, em nosso trabalho, no dia a dia, em nossa família, em nossos estudos. E assim, com serenidade e equilíbrio, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, com muita fé. Vamos também louvar o seu nome e pedir a sua misericórdia através dessa oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido também. E antes da gente pegar a leitura aqui do Renovando Atitudes, a gente vai ler, né, um pequeno texto da Joana de Ângeles, né, que Divaldo Franco sempre traz. Aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compare aos outros. Isso é muito importante, viu, irmãos? De nunca se comparar a ninguém. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos, ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com teu modo de ser. Quando nós falamos aceitar, às vezes ocorre da gente confundir esse aceitar com se conformar. Não, não é isso. É aceitar como nós somos. Porque a partir do momento que a gente se aceita e aceita o outro também, a gente pode ver o que pode ser feito para mudar, para transformar. Porque nós viemos aqui para evoluir, sim. Então, se alguém chega e fala, nossa, você tem esse defeito, você tem isso, aponta, as pessoas não precisam dizer o que nós somos. Nós sabemos. Só que algumas vezes a gente prefere não tirar a venda dos olhos. Seja uma pessoa resignada, porque a Bíblia ela traz passagens lindíssimas, mas ela traz também, não que é para a gente simplesmente aceitar e ficar esperando o mundo acontecer. Não. Mas é muito importante que a gente tenha
paz no coração. Porque a partir do momento que você busca essa paz no coração, você consegue isso não só para você, você consegue passar isso à sua volta. E quem estiver conectado com isso, quem estiver com essa sintonia, há de sentir. Às vezes a pessoa está numa harmonia, tenta transmitir, e outra fala, não acredito naquela harmonia dela, mas é a pessoa. Nós não podemos querer que o outro o tempo todo nos aceite. Porque a primeira pessoa que tem que nos aceitar somos nós mesmos. E quando a gente se perdoa, a gente não se ofende com o que as outras pessoas falam. Isso está no Evangelho. Quando a gente se perdoa, o que o outro fala não vai mais nos ofender. Quanto a isso, todas as vezes você vai encontrar em alguma passagem na Bíblia. E o Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, nos traz também uma passagem muito bonita, que a gente vai talvez, como o texto é um pouco grande, a gente vai pegar alguns tópicos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 13, onde tem lá sobre as aflições, traz a arte da aceitação. E aí ele vai discorrer sobre esse trecho. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros. É muito importante isso. E a inveja, às vezes, é uma coisinha que está ali pequenininha. Não se inveja só quem tem uma coisa material. Infelizmente, às vezes, inveja até de o outro gostar daquela pessoa. E isso nós temos que trabalhar em nós. Contentar-se com sua posição sem invejar dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma alma e uma resignação. Aceitar nossa realidade tal qual representa um ato benéfico em nossa vida. Aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admiramos, que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Isto é, se imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. Quando a gente fica, eu queria ser isso, por que eu não fiz assim? Por que a gente muitas vezes não somos felizes? Porque a gente fica no ser. Nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse comprado aquele carro, se eu tivesse respondido ela desse jeito, se eu não tivesse... Então, esse ser, o que foi, irmãos. Experiência. A gente sempre coloca isso daqui para frente. Nós que estamos hoje aqui, encarnados e desencarnados, então desse ponto, a partir do momento que passar para aquela porta, nós temos um mundo lá fora. E se um pontinho da gente se modificar para melhor, vai estar modificando você e as pessoas à sua volta. Porque somos energia. Nós somos energia. A propósito, muito de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma enorme energia, como falamos agora, por carregarmos constantemente uma série de máscaras e como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados. Quando nós falamos de se aceitar, por exemplo, se você tem uma condição financeira que você não está feliz, você diz, eu sou pobre, vou deixar assim. Não é isso. Bom, eu aceito que isso está ocorrendo,
por causa das minhas escolhas, mas eu quero lutar. Não é aquela aceitação de, como a gente falou, de conformismo, mas de atividade. Eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, mas deixa eu ver o que eu posso fazer, qual caminho, que pessoas às vezes eu posso até evitar, sim, porque nós temos, né, que amar o próximo, tem que saber coisa, mas se nós sabemos que toda vez que nós encontrarmos uma pessoa, nós vamos desestruturar, porque quando a gente desestrutura, não é só a gente não, é tudo à volta, mas começa na gente. Então, a atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, a qual se soma o estímulo de possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Olha isso aqui, é muito importante isso. Olha. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são em verdade molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São considerados fenômeno psicológico de reação natural e instintiva. As dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções e que por algum tempo nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. E esse negar não quer dizer que a gente está mentindo. Quer dizer, a gente nega, né? Nega aquilo pra gente. Ah, então você está mentindo. Não, mentira é quando você, né, fala uma coisa, a gente sabendo que aquilo não, mas você nega. E você nega para você mesmo. E aí vem as consequências. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Acabou de falar. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Porque quando você nega uma coisa, você nega aquilo, a consciência sua sai da realidade. E como é que você pode ser feliz? Como é que você vai conseguir resolver um problema se você não aceita isso, se você não se aceita? Porque o fato de alguém chegar na pessoa e falar, oh, você é assim, bom, isso aí é uma interpretação dela. Agora, você pode receber isso como ofensa e também falar, não, isso que ela está falando, ela não me compreendeu. Mas eu me aceito e eu quero ver no que eu posso mudar. Porque sabe qual que é o nosso maior problema do ser humano? É que ficar o tempo todo querendo provar alguma coisa ao outro. Quando a gente fica com essa necessidade de querer provar o tempo todo que aquilo que ele está falando não é, aí a coisa fica difícil. Porque aí nós entramos numa briga interna conosco mesmo. Que seja no trabalho, na família, alguém tem uma opinião sobre você. E a gente já ouviu muito essa frase, inclusive na internet, que quando alguém fala, não totalmente, mas é uma parte, quando alguém te julga, alguma coisa que ela está vendo em você, é porque é nela mesmo. Só que ela não aceita. Ah, mas não, Regina, uma pessoa que é serena está falando de alguém que é muito, né, muito abalado. Mas o que será que ela também não tem quando nós, as pessoas, não estão vendo? O que há no coração dela? O que a consciência dela fala para ela? Porque o equilíbrio, irmãos, é um requerimento para a evolução. Quando a gente consegue entrar no equilíbrio, na serenidade, a gente já está dando um passo para a evolução.
Isso não quer dizer que nós vamos ser equilibrados, serenos todos os dias. Somos humanos, somos imperfeitos. Estamos aqui para aprender, sim, para dar um passo. Só que nós mesmos não podemos nos rotular. Eu não consigo, eu fiz isso, agora não vai dar certo. Se você coloca isso para você, como é que você quer que as pessoas pensem diferente? Se a gente não se aceitar, como é que nós queremos que o outro nos aceite? E infelizmente é isso que nós fazemos. A gente prefere jogar a culpa no outro, que ele está nos julgando, mas a gente já se julgou antes. Porque quando a gente se perdoa, a gente não se ofende. Essa irmã que vos fala demorou para entender isso. Porque às vezes a gente é muito sensível, né, irmã? Qualquer coisa a gente não se falou. Mas quando a gente se perdoa, a pessoa não ofende. A gente tem que entender que tem um momento de raiva. Você pode até, lógico que você não vai só abaixar a cabeça se isso vai te fazer mal. Mas quando uma pessoa vem, às vezes, abrupta, gritando, e você fala num nível, chega uma hora que ela vê que ela não vai conseguir. Você sabe, muitas vezes nós não damos certo porque a pessoa fala alto, a gente quer falar alto igual ou mais alto ainda. Quando a gente vai nisso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas então, Regina, tá bom? Vou ajudar a gente a comprar uma máquina nova, viu? Então, como eu estava falando, então se você é agressivo, se você espera que o outro, vocês podem perceber, irmãos, que na própria Bíblia, que lá tem passagens maravilhosas, e nos livros também que Chico Xavier nos traz, a pessoa se exalta, que é mais do que aquela passagem quando Pedro, né, foi lá na orelha do outro, que viu que Jesus teve, ele falou, não, pode guardar. Porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Quem fere com a espada vai também receber. Lógico que fala de uma maneira figurada. Se eu trato a irmã mal, eu quero que o mundo me trate bem, ela pode até ficar, não falar nada, sentir a dor dela, tudo. Mas lá na frente, às vezes, quem eu menos espero vai me tratar mal também. E é incrível isso. Que às vezes quem nos ofende é exatamente quem a gente não espera. E aí a gente pergunta, mas por que está fazendo isso comigo? Eu estou me dedicando tanto. Aí vem. Quem se perdoa não se ofende com o outro. Porque quando alguém está dirigindo alguma coisa para nós, nós também estamos trazendo aquilo. Falar, as palavras estão aí. Nós que aqui vemos, irmã Ivone, irmão Messias, Regina, os dias de estudo, irmãos que agora vêm, a gente traz uma mensagem estudando. Eu até falo às vezes com a irmã Ivone, também às vezes a gente faz um tema, tudo chega na hora, vem uma coisa, por quê? Porque a gente dá essa abertura de a gente não quer que seja uma coisa personalíssima do jeito da gente. Porque quando a gente se abre para estar aqui, irmãos, a primeira pessoa que está falando é a gente mesmo. Por isso que toda vez que nós formos pronunciar uma palavra lá fora, o primeiro ouvido que vai ouvir é o nosso. O primeiro coração que vai sentir é o nosso. Nunca pense que você vai falar com uma pessoa para ofender. Primeiro é você. Muitas vezes a gente deixa deixa a tristeza, né? Tão assim, transmite isso tanto para as pessoas achando que estamos por cima da... E não. E aí vem aquela frase, né? Aceita que dói menos. Até tem um irmão, o Sandro, o deve saber o sobrenome dele, ele é palestrante. Então ele faz essa analogia. Mas esse aceita que dói menos não é um aceita de, como a gente falou, de conformismo.
Cada um que nós estamos aqui hoje, nós estamos procurando uma, né? A gente está querendo que a gente está procurando uma coisa espiritual, a gente está procurando entender algumas coisas, está procurando realmente dar esse passo. Só que a gente está aceitando que a gente ainda tem muita imperfeição. Nós estamos aceitando que algumas coisas que não estão dando certo dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, muita coisa depende de nós. E sabe quando é que nós começamos a surpreender as pessoas? Quando nós não damos a resposta que elas esperam. E isso é uma vitória. Porque muitas vezes a gente sempre repete as mesmas coisas. Sempre repete as mesmas coisas. Então a pessoa, quando ela fala, ela já espera. Aí quando você tem uma atitude, você vai perceber o quê? Que vai te dar um equilíbrio, uma paz. E ela também vai começar. Ela pode ir na primeira, na segunda, falando, não, tem mudança aí. E a espiritualidade atua, irmãos. Como atua? Às vezes eu ouvi algumas pessoas falar, eu já duvidei de Deus, isso aqui não. Não dá como duvidar. Impossível. Porque o nosso Deus, Jesus, ele está o tempo todo do nosso lado. Nós é que não percebemos. Então essa paz que você procura, será que isso que está acontecendo comigo, alguém fez alguma coisa? Pode ser que alguém fez até para minha energia. Mas se você não está em prece, se você não está numa sintonia boa, realmente pega. Por um tempo. O mal jamais irá vencer sempre. Ele pode, estar por um tempo. Agora nós temos que ter a paciência de saber que quando vem o bem, é ele que vai prevalecer. Então vamos aceitar. O que é em você que você acha ainda? Eu tenho que modificar isso. Tem coisas que a gente fala de modificar e parece que nessa encarnação não vai. Por que será que eu sofro tanto? É dessa encarnação ou é da outra? Sim, tem coisas que nós trazemos da outra. E tem coisas que é consequência das nossas escolhas. Seja bem-vindo. Tem coisas que é consequência das nossas escolhas. O que nós fizemos há 30, 40 anos, nós ficamos mais velhos aqui, 30, 40 anos atrás, a gente modificou. Tudo bem, foi dada uma oportunidade. Mas jamais será esquecido. Que justiça seria essa? Agora, o que é que nós temos que ter? Fortalecimento. Fortalecimento em Jesus. Fortalecimento no plano superior, no mentor. Para quando vier aquela consequência de uma nossa escolha, nós falar, não, isso não me derruba. Como nós já ressaltamos algumas vezes aqui, às vezes a gente tem mania de comparar o problema do outro. Nossa, mas ele está chateado por causa disso? Mas para ele aquele problema é maior. E nós temos que compreender que cada um tem o seu tempo. Aí para a gente pegar mais o final aqui, que eu achei, a gente até depois não marca o texto, diz o texto: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo. A palavra sugestões. Prestando atenção nos donos da verdade, que tem os donos da verdade, não tem? Todo lugar tem os donos da verdade. E admitindo o modo de ser dos outros. Mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. A gente vem e pede que nós temos aqui o atendimento fraterno. É bom, realmente vem, a pessoa ouve, tem uma sustentação espiritual lá. Mas
Já tem consciência disso, né, irmã? A pessoa vai filtrar e vai ver, não, isso pra mim, isso eu já sabia, ela só confirmou. Porque muitas vezes vem no atendimento fraterno esperando ouvir uma coisa do outro mundo e não é. No tempo de Jesus não se falava por parábolas, porque era o que eles iam entender. Porque se você falasse reto, não ia entender, era por parábolas, contava-se, né, uma historinha, e aí, para que eles pudessem entender o contexto. E aqui também, vocês veem, a gente, né, faz aqui, né, essa reflexão, toma um passe, mas vocês no dia a dia é que vão ter que fazer a modificação mesmo. Às vezes encontra um dos nossos irmãos na rua, eu estou com isso, tá, tudo bem, mas tá em prece, tá orando, tá ficando mais leve. Se você sabe que passar por aquela rua vai ter uma pessoa que vai te provocar, você não está indo pela outra. Porque tem hora que parece que a gente gosta de problema. A gente procura. Mas sabe por quê? Porque às vezes a vida da gente está um pouco vazia, então você quer dar um salzinho, um açúcar e vai. Aí, para concluir, em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que ser bonzinho, pacífico, né, como Deus é simplesmente aceitar lombo aceitar o chicote no lombo. Não. Antes é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Desligou? Não. Então, irmãos, como é que está a sua aceitação aí com o seu dia a dia? Como é que estão os seus conflitos? Os problemas, eles vão continuar existindo. Eles vão continuar existindo. Só que a maneira que você encara, a maneira que você sente esse problema, é a maneira que você vai estar trabalhando esse problema que vai te fortalecer. Então, quando a gente vem numa casa espírita, quando a gente vai numa igreja, que a gente procura realmente uma palavra, realmente dá um suporte. Mas só você vai ter essa resposta. Todos nós temos essa força dentro de nós. Todos nós temos o nosso anjo guardião. E prece ela não precisa ser longa, ela precisa ser sentida. Às vezes o nosso mentor nos orienta lá, você fala um salmo, só um pedaço, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você falar aquilo com fé, até arrepia. Se você falar aquilo com fé, tudo muda, tudo é energia. Quando você for abraçar uma pessoa, abrace mesmo, sabe? Olha, eu estou me doando e eu sei que você também está me doando. Isso é tão bom. Não é aquela coisinha de mão, né? Já viu? Tem gente que pega na mão assim, parece, sabe? Aquela coisa de vamos sentir as pessoas mesmo. Eu tenho medo de doença, então nem abraça. Só mentaliza. Oi, tudo bem? Mas vamos fazer as coisas com sinceridade. Se nós queremos receber amor, nós temos que doar esse amor. Seria isso, irmãos. Graças a Deus. E assim, vamos agradecer ao mestre, ao mentor da nossa casa, Francisco de Paula Vitor, aos anjos, aos guias, que sustente esse ponto de luz. Pois sabemos, Senhor, que muitas vezes estamos em pouco número de pessoas encarnadas, mas temos a sustentação desse plano superior. Que a nossa fé, Senhor, mesmo sendo às vezes do grão de mostarda, possa remover montanhas. Que a gente possa ter essa paz no coração. Cada vez que nós nos sentirmos humilhados, rebaixados,
possamos lembrar da sua presença, do seu amor e também do amor da nossa mãe, que mostrou o amor incondicional. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.